nós lermos hoje aqui é de Mateus capítulo 12. É muito desnecessário a gente qualificar as Escrituras, dizendo que essa é uma palavra importante. Toda a Escritura é inspirada por Deus, importantíssima, mas aqui na sequência de textos que a gente tem lido, chegamos num texto crucial. Vocês vão ver comigo aqui, para nós entendermos algumas coisas que têm a ver com o verdadeiro Evangelho de Jesus e riscos, tal como a gente falou também, de certo modo, da vez anterior, domingo passado, nos quais a gente pode incorrer na expectativa de que o Espírito Santo aqui nos ilumine, nos visite, nos abençoe e nos livre de tais riscos, de tais perigos. O texto é de Mateus, capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 até o verso 14, vou pedir que vocês se coloquem de pé um minutinho, por favor. Mateus, capítulo 12, do verso 1 ao verso 14. Aqui nesse texto, duas situações que se passam num sábado, de um diálogo muito tenso de Jesus com fariseus. Vocês vão ver aqui o que aconteceu. Verso 1 diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, campo de trigo, um campo de cevada, alguma coisa assim. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Era um dia de sábado. Verso 2, os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os pães indicativos da presença de Deus, num dia de sábado, muito certamente, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? O que é que se passava nessa situação de Jesus? É que cabia aos sacerdotes o trabalho de manutenção, de preparação do culto. Então, era um tipo de trabalho, e de Jesus, eles estão aqui, em certo sentido, violando o descanso estabelecido na lei de Moisés, devido no sábado, para oferecerem ali os recursos necessários para que haja culto em dia de sábado. E não falte o incenso no altar, e não falte o fogo no altar continuamente, não faltem os pães indicativos da presença de Deus, os pães da proposição, que deveriam ser substituídos por pães fresquinhos, novos. Verso 5, verso 6, aqui está quem é maior do que o templo, referência a si próprio, a Cristo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, num sábado, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Palavra inspirada pelo Espírito Santo, sempre viva, sempre poderosa, infalível em todos os seus termos. O que peço aqui junto com vocês, eu sei que também vocês oram nesse sentido, é que o Espírito Santo que inspirou essa palavra também, lance luz no meu coração, no seu, no nosso, de modo que a gente consiga aprender, apreender aquilo que o registro sagrado
nos quer trazer nessa noite. Amém, meus irmãos e irmãs? Amém. Você pode dizer um amém com substância? Amém. Muito obrigado. Podem se assentar. Gente amada, aqui nesse texto, vocês viram, o que está em disputa é a questão do sábado, a guarda do sábado. Quarto mandamento, que estabelecia que não se deveria trabalhar no sábado. O sentido, o espírito desse mandamento era o de oferecer ao homem que trabalharia 6 dias um descanso. Então, o primeiro sentido do sábado e da guarda do sábado tinha a ver com o necessário descanso para o físico do trabalhador, para as emoções, para a recuperação, era esse o sentido. E ao lado dele um dia que haveria de ser santificado como um dia especialmente consagrado ao culto a Deus. Era esse o sentido. Culto e descanso, descanso e culto. Acontece que os fariseus foram acrescentando, como se faz no Congresso Nacional, emite-se uma lei e essa lei, para entrar em vigor, tem que ser regulamentada. Nesse sentido, os fariseus trataram de regulamentar até as minúcias a legislação associada à guarda do sábado. Nos dias de Jesus, uma das escolas rabínicas, uma mais rigorosa, de um rabino chamado Shammai, havia estabelecido 39 requisitos que regulavam minuto a minuto do dia de sábado, o que não se poderia fazer, incluindo, por exemplo, uma regra que estabelecia que não se poderia tratar de alguém doente em dia de sábado, a menos que ele estivesse em vias de morrer, estivesse correndo risco de vida ou risco de morte, como você preferir. Então, era esse o tema aqui em disputa. Aqui, esse texto, novamente, apresenta 2 modelos de espiritualidade, 2 possibilidades de se viver a religião, uma vida espiritual, 2 formas alternativas, opostas, antagônicas entre si, de espiritualidade. Enfim, de um lado, a forma representada pelo comportamento dos fariseus. De um lado, os fariseus e um homem com a mão mirrada no cantinho da sinagoga, sem nenhuma participação, e que, se dependesse da disposição dos fariseus, entraria para aquele culto no dia de sábado e sairia da mesma forma, anônimo, esquecido, carregando da mesma forma que havia entrado a sua mazela, a sua chaga, a sua enfermidade. Alternativamente a essa proposta de culto e de experiência religiosa, Cristo, com o seu modelo, por assim dizer, altamente subversivo na visão dos fariseus e do culto estabelecido naqueles dias, Cristo buscando o sentido da sua própria palavra, da sua própria lei. Um homem com a mão mirrada, entrando na presença de Deus, na sinagoga e no culto, saindo livre, saindo refeito, saindo completamente restaurado, um outro modelo oposto, antagônico ao modelo farisaico, de se experimentar a espiritualidade, a experiência com Deus, a religião. Esse texto me ensina, olhando pelo lado da alternativa farisaica, que há alguns traços, e o tema central aqui da nossa meditação nessa noite, que eu classificaria de face sinistra e sombria da experiência religiosa e da religião. Para que você consiga identificá-la na sua vida em particular. E eu peço sinceramente que o Espírito Santo nos ajude, a mim, a você, a nós, da Igreja Betânia, a fazermos aqui, no exame desse texto, uma autocrítica, sem ficarmos aqui pensando nas alternativas para fora do meu próprio comportamento. Porque, vocês sabem, meus queridos irmãos e irmãs, o que frequentemente me assusta é que, olhando a palavra do Senhor, é que não é difícil a gente resvalar para uma vida religiosa nesses termos,
vivendo e absorvendo isso que eu estou denominando aqui de face sinistra e sombria da experiência religiosa, aparentemente perto de Jesus, mas muito longe dele, como no caso em particular do que viviam aqui os fariseus, alternativamente aos discípulos de Jesus. Que face sombria é essa? Que traços, como se a gente pudesse aqui rapidamente fazer uma espécie de retrato falado dessas sombras que nos podem envolver sem muita dificuldade, se a gente se perder aqui da palavra de Deus no exame sério e aberto, banhados todos pelo Espírito Santo. Que traços são esses? São muitos, mas esse texto nos sugere alguns deles. Vamos pensar neles aqui. O primeiro traço característico, claríssimo, de uma face sinistra da experiência religiosa, que nos pode distanciar muito de Jesus, é a falta de discernimento. É não se discernir que existe uma hierarquia nos próprios valores do reino de Deus. Existe uma hierarquia nos valores estabelecidos no reino de Deus. Para esse pessoal aqui, dessa sinistra experiência religiosa, fariseus, não havia nuances, ou tudo era branco ou tudo era preto. Era assim. Não havia nenhum tipo de hierarquia nos valores, e Cristo lhes ensina que os próprios valores do reino de Deus têm que ser hierarquizados. Diz Jesus, por exemplo, não lestes o que fez Davi? Davi, de certo modo, atropelou a legislação associada ao sábado, e nisso foi isentado de qualquer culpa pelo sumo sacerdote Abiatar, porque havia um fator superior em jogo, sua própria missão, a fome dele e dos seus companheiros. Da mesma forma, os próprios sacerdotes, o sentido do sábado não era o sentido emprestado pelos fariseus, mas o culto e o descanso. E para que houvesse culto nos termos do Antigo Testamento, cabia aos sacerdotes proverem os recursos para que o culto fosse celebrado. Eles não conseguiam diferenciar qualquer tipo de hierarquia de valores no próprio reino de Deus, e nisso se perdiam. Para eles, curar um homem, fazer o bem, é esse o ensino de Jesus, num dia de sábado, era tão proibido quanto o trabalho físico, no campo, na seara, num campo de trigo, construir uma casa, assar a sua comida, não viam qualquer diferença. E Jesus lhes diz: vocês valem muito mais do que uma ovelha. Se uma ovelha caísse num poço, vocês imediatamente a resgatariam. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Sabem qual é o perigo, o risco desse aspecto da face sinistra da religião? Não diferenciar a hierarquia de valores. E posso lhes dizer o seguinte: vocês sabem, domingo passado a gente leu Mateus capítulo 11. Você já ouviu dizer que não existe pecadinho e pecadão? Já ouviu dizer? Errado. Existe sim. Existe. Do ponto de vista da palavra de Deus, o próprio Jesus, em Mateus capítulo 11, declara que Cafarnaum havia pecado de maneira muito mais grave do que Sodoma e Gomorra. Quando a gente não consegue, nesse traço sombrio e sinistro de uma certa face religiosa, verificar que existe uma hierarquia nos próprios valores do reino de Deus, riscos que se correm é, por exemplo, a gente acabar tolerando o intolerável. Vejam que loucura no coração desses fariseus. O texto se encerra no versículo 14 com a cogitação nos seus corações de matarem a Jesus. Então, pensar em assassinar o Messias, para eles não era transgredir a guarda do dia santificado. Mas fazer o bem a um homem de mão ressequida era um grande problema, um grave problema. Primeira face, sombria, o traço característico de uma face sombria da religião tem a ver com a falta de discernimento, que existe sim
valores mais importantes e menos importantes nos próprios valores do reino de Deus. Mateus capítulo 23, verso 23, num texto longo, de muito peso, confrontando Jesus, esse tipo de visão religiosa. O mestre diz assim, eu sei que vários de vocês conhecem o texto, talvez de cor: vocês dão o dízimo do endro e do cominho, duas pequeninas sementes, e desprezam os princípios mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. O que Jesus está dizendo é que existe sim uma hierarquia. Justiça, misericórdia e fé são mais importantes do que alguém que se dispõe a dizimar toda a sua renda. Eu vou exemplificar sabendo que eu caminho num terreno minado, mas se eu não exemplificar, talvez você não entenda devidamente o ponto. Acho que eu já mencionei para vocês o que eu testemunhei com parte da minha família, as minhas filhas, Moniquinha, ao vivo, e a coisa, não me contaram. Foi uma experiência que a gente pôde ter vivendo 4 anos no Texas, nos Estados Unidos, num tempo em que os Estados Unidos estavam em guerra contra o Iraque. E o que me assustou durante aqueles 4 anos, em que eu me entupia de ver, assistir, íamos a um culto, pelo menos 2 vezes por semana. Aliás, vale dizer que nessa igreja que a gente frequentou durante muito tempo, esse tipo de matéria não era tratada dessa forma farisaica assim. Mas eu ouvia demais os programas de TV, os cultos e tudo mais. E o que se fazia naquele tempo? Grande parte dos evangélicos americanos, de quem a gente tem aproveitado um bocado da teologia importada e trazida aqui para o nosso país. Por isso é que me chama muito a atenção. Era o tempo dessa discussão, invadir ou não invadir o Iraque. A bandeira ética da igreja evangélica americana, em sua ampla maioria, era um combate cerrado, uma cruzada moralista sem tréguas contra 2 temas: casamento gay e aborto. Nada se falava sobre a injustificada invasão do Iraque. Aliás, quando se falava, e eu vi sermões nesse sentido, era numa defesa, a crítica da invasão do Iraque. Os mais jovens talvez não conheçam a história, mas o que se passava naquela altura é que, sob pretexto de garantir a democracia no Iraque, os Estados Unidos invadiram o Iraque para afastar Saddam Hussein do poder. E nessa guerra foram mortos, nas estatísticas mais conservadoras e oficiais, mais de 100 mil civis. Mais de 100 mil civis morreram ali. Bombardeios incessantes, nada cirúrgicos, dizimando parte da população do Iraque, e a igreja evangélica pelejando contra o casamento gay, e sem dizer uma palavra de alerta sobre a iniquidade do que seria a invasão daquele país, sob o argumento de que devia implantar democracia naquele país. Me lembro de uma discussão que eu tive numa escola de negócios com um grupo de americanos. Eu ousei dizer que a razão por detrás daquela invasão era uma questão geopolítica, mais especificamente geopolítica do petróleo. O que os Estados Unidos queriam era petróleo do Iraque. Era isso. Mas me assustava a falta de discernimento da igreja de dizer, olha, essa questão do homossexualismo é importante, sim. A palavra de Deus tem palavra, tem conselho sobre isso. E, por favor, ninguém pense aqui que essa igreja não é ortodoxa nesse sentido. Somos, sim. Para nós, a questão de gênero não é definição, não é escolha de cultura ou de alguém no seu próprio arbítrio. Deus, o Criador, é quem escolhe.
a palavra de Deus declara que assim o é, macho e fêmea os fez. Mas a questão tem a ver com a falta de noção do peso de cada coisa. Então, batiam no lado e se omitiam absolutamente no outro lado. Agora me deixa encaminhar ainda com a liberdade que a gente tem aqui na nossa igreja, mas para que você possa compreender um pouco mais esse ponto. Por um terreno ainda mais minado. Muito recentemente, houve uma gritaria estridente, tremenda, por um assunto relevante, sem dúvida, mas que teve a ver com um gibi da Marvel, Vikings de não sei do que incluía um beijo gay, vendido lá na Bienal do Livro. Todo mundo viu o que aconteceu. Todo mundo viu o que aconteceu. Eu não quero lhes dizer que ali não se tenha um ponto, não se tenha um problema. Tem sim. E a gente precisa cuidar das crianças e do que se ensina e a que elas estão expostas. Mas eu pergunto a vocês, o que vocês consideram mais imoral? É a cartilha, essa cartilha esquisitíssima, exposta lá num estande na Bienal do Livro, ou a situação das crianças aqui na nossa vizinhança? Por conta do que a nossa igreja tem feito um esforço mínimo. Gente, essa situação dessas crianças é, a meu ver, muito mais imoral do que a exposição daquela cartilha. E o que eu quero lhes dizer tem a ver com o seguinte: na hora de nós elegermos aqui na Igreja Betânia uma bandeira, um esforço preferencial, uma pauta missionária preferencial, definitivamente não será fazendo vocês todos marcharem do lado de fora da igreja contra o beijo gay. Alternativamente, a insistente chamada para que a gente trate de cuidar dessas crianças que Deus colocou na nossa vizinhança. É imoral imaginar que essa criançada, no nosso estado, no nosso país, na nossa cidade, aqui tão querida, não tem escola de tempo integral. Então, elas vêm aqui, 42 destas crianças, vêm para o contraturno. Eu não estou, torno a lhes dizer, dizendo que essas outras bandeiras, que têm a ver com questões sérias e graves da moral evangélica e cristã, não sejam importantes. Mas essa falta de discernimento para calibrar, para balancear o que é o mais importante, o que deve dominar o coração, o tempo, gastar as energias dos crentes, de mim, de você. Se eu não tiver essa noção, eu corro o risco seríssimo de embarcar numa sinistra jornada que me distancie de Jesus e da essência da sua palavra. Uma segunda referência, um traço desse aspecto sinistro da face sombria em que pode se transformar a religião, a experiência religiosa, tem a ver com o seguinte: e esse segundo traço é um desdobramento direto do primeiro. Quando não se tem noção de que existe no próprio reino de Deus uma hierarquia de valores, eu corro o risco de dar um traço a mais nessa face sombria de uma religiosidade que assusta, que eventualmente se torna patética, ridícula, que fere ao invés de curar, ou que deixa, como era o pensamento daqueles fariseus, o homem doente continuando doente depois do culto sagrado. É quando a gente transforma, quando se tenta transformar o periférico do evangelho no essencial. De volta ao texto de Jesus. Vocês são capazes de pegar a teologia do dízimo, vocês dão o dízimo de tudo, das menores sementes, do endro e do cominho, mas desprezam o essencial. Sempre
que me falta essa noção da hierarquia de valores no reino de Deus. O passo seguinte é eleger a meu bel prazer, de acordo com a minha história, com as minhas preferências pessoais, com a minha própria personalidade, com o ethos, por assim dizer, da comunidade da igreja que a gente pertence, um elemento, alguns elementos, e transformá-los de elementos que eventualmente são importantes, mas são secundários, são periféricos, no elemento central do Evangelho. E é isso que esse pessoal fazia. Perde-se de vista o elemento central. E Jesus insistiu aqui num texto de sua preferência. Ele já havia citado esse mesmo texto de Oséias, capítulo 6, versículo 6, lá em Mateus, capítulo 9, verso 3. Se vocês compreendessem o que eu digo, misericórdia quero e não sacrifícios. É Jesus dizendo, olha, o elemento mais importante, a síntese não permissiva, do ponto de vista ético, moral, espiritual da lei, é o amor, é a misericórdia. Transformar o secundário no principal. É por isso que hoje, e eu estou falando explicitamente à minha querida Igreja Betânia, existe o evangelho do dízimo, em que o dízimo é a teologia central, é o governo, o dinheiro. Quanto já se falou, você já ouviu tantas vezes da história da teologia da prosperidade. Ora, a palavra de Deus fala sim de uma teologia do dízimo, mas essa é periférica, no sentido de que é muito mais importante o exercício do amor e da misericórdia. É muito mais simples você dizimar do que você exercer misericórdia. Ou você acha que não? E alternativamente a essa minha proposta aqui, de que é mais fácil e simples, o próprio Jesus disse que o é. Dar o dízimo, rigorosamente, e ter um coração duro, não misericordioso, não amoroso, também os que se abrem no exercício da misericórdia são banhados pelo Espírito do Senhor, que lhes derrama na alma e no coração o amor de Deus, em altas doses, em larga medida. Para esses que vivem no exercício da misericórdia, dar dízimo é mole, é fácil. O periférico não pode se tornar a doutrina essencial de um evangelho, porque senão não é mais o evangelho de Jesus. E há vários evangelhos que correm por aí, dependendo da preferência da teologia, que de secundária, importante, porém periférica, se transforma na teologia essencial. É assim que são criadas as heresias. Pode parecer para alguns que heresia tem a ver com alguma coisa que a Bíblia não estabelece e que alguém estabelece como doutrina. Mas não é só isso. Heresia também se cria e se constrói quando alguma coisa que a Bíblia estabelece é tirada do seu contexto. Alguma coisa, por exemplo, que tem um valor, porém um valor secundário à vista de outros valores, de outras doutrinas, é alçada ao status de doutrina principal. Era o que os fariseus faziam. A guarda do sábado lhes interessava nos seus termos, com todos os acréscimos, com toda a loucura, com toda a bizarrice dos 39 códigos do Rabino Shammai, lhes interessava muito mais do que socorrer um homem doente. Ele podia esperar, dava-se um jeito no domingo. Minha tentação, se eu não cuidar, se o Espírito Santo não me acudir, é eleger os elementos mais simples e que, de certo modo, são mais concretos da doutrina da palavra de Deus. Torno a lhes dizer, é mais fácil seguir esse código, por mais opressivo que ele pudesse parecer àquela gente, e era, dos 39 requisitos, do que exercer misericórdia, abrir seu coração, viver em amor. Isso é muito mais fluido, é muito mais desafiador, instigante para a minha alma, do que dizimar. Torno a lhes dizer. Não significa dizer
que dar o dízimo não é importante, tanto que Jesus diz, vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Terceiro traço sombrio dessa face sinistra em que a religião se pode transformar. Supervalorização dos meios, neste caso do sábado e do próprio templo, que traziam em si um sentido espiritual profundo. Supervalorização dos meios, perdendo-se de vista os fins para os quais eles existem. É quando os símbolos se tornam mais importantes do que o sentido que eles têm que conduzir. É quando a sombra se torna mais importante do que a substância. Por isso, o Evangelho é leve. Há 2 sacramentos na teologia da Igreja Presbiteriana, da Igreja Reformada, somente. O batismo e a Santa Ceia. Os demais símbolos eram sombra do templo vivo, do Deus que encarnou em Jesus. O templo hoje é vivo. Somos eu e vocês, em quem o Espírito de Deus habita. Esse lugar, você sabe, só se torna sagrado porque invocamos aqui nós, que somos os templos do Espírito Santo, a presença do Deus vivo. Porque senão ele seria um lugar absolutamente comum, lugar para se jogar futebol, fazer qualquer outra coisa. Os símbolos e os meios não podem ser supervalorizados. E uma grande parte, eu não quero mesmo, me desculpem falar novamente, azedo e impertinente com vocês, mas acho que a gente precisa olhar com cuidado. O que se passa, já se passava nos tempos de Jesus, tanto que nós estamos aqui olhando um texto daquele tempo, e as cartas de Paulo. E hoje, por que hoje é importante a gente olhar assim? Porque o Evangelho tem crescido de maneira impressionante no nosso país. E eu preciso o tempo todo perguntar, Senhor, que Evangelho é esse? É a Tua palavra que eu estou seguindo ou é um outro Evangelho? Esse Evangelho que supervaloriza os meios, que importou, e muito se tem feito assim no Brasil, importou os elementos simbólicos e materiais de uma cultura pagã e maligna e trouxe para dentro, de modo que tem uma porção de coisa santinha sendo usada como instrumento de cura, de bênção. É ou não é, gente? É água de tudo quanto é jeito, é lenço ungido com o suor do profeta, do apóstolo, uma loucura completa e total. E tanta gente amada e boa embarca nessas situações que acabam empanando o centro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Templo de Salomão sendo construído, levitas sendo instalados novamente, tudo de novo. Os fins, nesse caso, acabam se tornando reféns dos meios. Isso pode se transformar numa tragédia. O que Jesus diz é que fazer o bem, que é o fim do sábado, era muitíssimo mais importante do que aquele legalismo prescrito pelos fariseus quanto à guarda cerimonial do sábado, do dia santificado. Fazer o bem, diz Jesus, é obra lícita, mesmo em dia de sábado. Aliás, todo o nosso culto, nosso ajuntamento solene, as nossas disciplinas espirituais, todos os meios que nos devem aproximar de Jesus, da presença de Deus, perdem totalmente o seu sentido e o seu valor, se não se prestarem para o seu fim último, que é nos colocarem na presença de Deus, nos assistirem para que amemos mais a Jesus, a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Leia Isaías capítulo 58, um texto que a gente deveria saber de cor. É o Senhor, por boca do profeta Isaías, condenando aqueles meios rituais todos e dizendo, olha, este jejum, esta guarda do sábado,
tudo que vocês fazem na sua religiosidade não tem sentido e valor algum, porque vocês não agem misericordiosamente na direção dos seus irmãos, do seu próximo. E pior, vocês usam esse cerimonial todo como pretexto para se eximirem dessas funções de misericórdia. Aqui, me permitam fazer uma digressão. Espero que seja bem rápida para a gente avançar logo e não demorar muito aqui nessa nossa meditação. Sobre a supervalorização dos meios. Eu escrevi hoje uma pastoral muito simples no boletim, sugiro que você dê uma lidinha, a propósito do fato de que esse mês é o mês em que a gente, especialmente no calendário da nossa igreja, dedica a orar mais, pensar mais e abrir mais espaço para as novas gerações na nossa comunidade. No final de semana que vem, os adolescentes vão se encarregar do culto, sexta-feira, como habitualmente, depois sábado, depois domingo. Gente, a forma de comunicação, de culto dessas gerações é bastante diferente. O seu gosto é muito diferente daquelas gerações mais velhas. Por exemplo, de alguns desses pastores aqui, não é o meu caso, sou muito jovem ainda, mas de alguns deles é muito diferente. Você vai perguntar se o gosto musical é de um jeito ou de outro. Então, há uma série de coisas que acabam nos opondo do ponto de vista da forma, do formato. Mais luz, menos luz, mais fumaça, menos fumaça. Gente, uma série de coisas assim que entram em choque em jogo. Acho que já lhe citei uma palavra, não sou, longe disso, especialista em comunicação social, mas um especialista em comunicação, um filósofo canadense, já falecido há muito tempo, mas que há mais de 50 anos escreveu um livro clássico para quem estuda comunicação, jornalismo, etc., em que ele disse o seguinte: o meio é a mensagem. Uma tese polêmica, mas indicando que a mudança do meio significa também mudar o conteúdo. E nós, passados 50 anos do que Marshall McLuhan, esse filósofo canadense, falou, o meio é a mensagem, vivemos num tempo em que o meio é hipervalorizado, não é, gente? É o tempo midiático total. Tempo de pós-modernidade, modernidade líquida, sei lá, o meio, a forma, é supervalorizado o tempo todo. Então, aqui, fechando esse parênteses longo dessa digressão, palavra para nós, da nossa querida Betânia. As gerações mais maduras, como a minha própria geração, precisam ter a paciência que no tempo em que eu era jovem, com o pastor Josué, com o pastor Henrique, pasmem vocês, Henrique e Josué já foram muito jovens, mas no nosso tempo aqui de jovens, houve muita sensibilidade com os pais da igreja mais velhos, de aturarem o nosso jeito, as nossas músicas, as composições do baiano Josué, que chegou lá de Belém do Pará e compôs músicas lindíssimas e tanta coisa que acabou mudando a face da nossa igreja, com muita sensibilidade e amor dos nossos pais aqui na nossa igreja, que tiveram paciência de engolir aquilo que não era o seu gosto preferencial. Então, um pouco desse exercício a gente precisa fazer aqui na nossa igreja, sob pena e risco da igreja acabar e fechar as portas quando acabar a minha geração. Isso é óbvio. Se essa igreja não se encher de crianças, de adolescentes, de jovens, ela fecha as portas quando fecharem as portas a minha geração. Vocês não acham que isso é óbvio, ululante? Então, a gente precisa fazer um esforço nesse sentido. Ao mesmo tempo, nossa querida garotada, por favor, ouça um conselho desse coroa aqui. Olha, não se impressionem e não se encantem exageradamente com o meio, com a moda, com o que é o brilho superficial que pode emprestar determinado sentido e valor ao culto. Tudo certo. O problema é a hipervalorização desse meio. Você pega um filme antigo aqui, de quem gosta de futebol, você pega aquele filme do Flamengo ganhando lá o campeonato de 1981. Gente, é uma coisa ridícula. O figurino daqueles jogadores de futebol é absolutamente ridículo, extravagante.
um short aqui no peito, como a gente costuma dizer, estilo santropeito, um negócio horroroso, apertadinho aqui, uma coisa pavorosa. É assim que o meio muda, vai mudando, vai mudando. Eu preciso ir ao cerne, ao conteúdo, o evangelho é assim. E tudo que se puder fazer quanto à alteração e à subversão dos meios cristalizados e instalados para ganhar alguém, como Paulo diz na carta aos Coríntios, fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios. Vejam o radicalismo da contextualização de Paulo. Ganhar alguns, sem jamais sacrificar a essência e o conteúdo do Evangelho de Jesus, que é imutável. Então, queridos jovens, não hipervalorizem o meio. Queridos mais velhos, já lhes falei aqui que meu netinho já aprendeu a dizer, trocar a palavra velho por idoso. Queridos mais idosos, por favor, não supervalorizem os meios, não sacralizemos, como faziam os fariseus, os meios. Avançando ainda um pouco mais, quarta marca no traçado dessa face sinistra, em que se pode transformar o evangelho, que começa como o evangelho de Jesus e termina sendo um outro evangelho. É o desenvolvimento, é a revelação de um espírito hipercrítico relativamente aos outros. Raramente um espírito autocrítico aguçado. Mas espírito crítico, juiz da consciência alheia. Vocês viram esses fariseus aqui? Em primeiro lugar, foram denunciar os discípulos de Jesus ao próprio mestre, julgando o comportamento e a consciência dos discípulos de Jesus. Jesus os inocenta, refuta o seu argumento. O texto se encerra com o absurdo deles cogitarem matarem o mestre, quererem assassinar o evangelho de Jesus, colocando em sua posição o seu próprio evangelho, um espírito crítico dos outros. Esse é um problema sério e grave que Jesus denuncia por algumas razões. Para resumir, sempre que eu julgo a vida alheia, eu me arvoro em juiz da vida, posição que pertence exclusivamente a Deus. Deus é o juiz, eu não. Existe um segundo pecado e um segundo problema que eu posso incorrer quando julgo, quando olho para os outros, o seu comportamento, quando me torno patrulheiro do comportamento alheio, dentro e fora da igreja. É que acusador é papel do diabo. E eu não quero, nem por um minuto da minha vida, me alinhar nesse papel horroroso que pertence ao diabo e ao inferno. Apocalipse declara que ele é o acusador dos irmãos. Existe um terceiro grave problema nessa face sombria e sinistra dessa religião. Ela se torna opressiva, culpada, fere ao invés de curar, torno a lhes dizer. Em geral, gera uma estima muito baixa nas pessoas que aderem a esse tipo de evangelho. E além do mais, eu posso me vir acusando o próprio Jesus, como fizeram esses fariseus. Falar mal do seu irmão, julgar o seu irmão, significa falar mal de Jesus. Então você, por favor, tome todo cuidado, no seu coração, com a sua vida, e peço que o Espírito Santo me ajude a não ser patrulheiro da consciência dos outros. Isso não quer dizer que você não vai cuidar, levantar, ajudar, exortar, abençoar, mas existe uma linha que separa o apoio, o suporte, apoiando-vos uns aos outros, e a exortação mútua, e a demonstração mútua no Senhor, no amor de Jesus, do que essa igreja, essa comunidade, esses crentes que se tornam patrulheiros dos outros. E, eventualmente, uma comunidade a serviço de patrulhar o comportamento dos que estão de fora da igreja. Isso é uma desgraça, meus irmãos queridos. Faz a gente se perder da nossa missão essencial.
O último traço que eu quero citar aqui, dessa face sombria, é que, nesses casos, se mantém uma dureza, uma rigidez, quanto a aceitar o ensino de Jesus e mudar sua visão e seu comportamento. Essa religião, essa religiosidade é uma religiosidade rígida, inflexível. Jesus usou os argumentos mais irrefutáveis possíveis. Vocês não acham? O mestre todo-poderoso, infinitamente sábio, usa argumentos irrefutáveis. Cita Davi, cita os sacerdotes, cita os próprios fariseus. Se uma ovelha de vocês cair, vocês são muito preocupados com recursos, com dinheiro, vocês não vão deixar essa ovelha morrer no sábado. Eles não têm o que responder, então cogitam matar Jesus. Eu preciso pedir que o Espírito Santo me ajude a viver uma experiência religiosa leve, boa, livre, santa, santíssima, mas não opressiva e opressora, deixando que meu coração não se enrijeça por determinado tipo de zelo, seja ele qual for, como a igreja de Éfeso. Duas sugestões. Aqui eu não estou dizendo que esse grupo era um grupo não ensinável, definitivamente. Não havia argumento que os faria mudar de posição. Aliás, ao contrário, quanto mais parece que Jesus ia argumentando, contrariando-lhes o pensamento e a disposição da alma e da mente e do coração, mais eles se tornavam duros contra Jesus. Eu preciso ser ensinável, eu preciso ter humildade diante de Deus, diante dos meus irmãos, diante da vida, para aprender, para questionar um monte de coisas, especialmente as periféricas, que não tratam do essencial do Evangelho de Jesus e que são, sim, discutíveis e que podem variar de ponto para ponto, de contexto para contexto. Essas posições rígidas, inflexíveis, acabam, eventualmente, criando uma seita. Esse é o risco. Em geral, ambientes em que todos pensam absolutamente de maneira igual, uniforme, no não essencial. Nessa igreja, membros dessa igreja devem ser aqueles que recebem a Cristo pelo arrependimento e fé, são salvos pela graça, e algumas destas doutrinas centrais. Mas aqui há espaço, eu vou dizer de novo, para que você, em questões periféricas, pense diferente de mim. Sugestão é que cada um dos meus queridos e amadíssimos irmãos dessa igreja Betânia tenha doses grandes de humildade para conseguir conviver com pessoas que pensam diferente, que gostam do filme, do time e da política até, porque esse é um assunto vivíssimo. No ano passado, vocês sabem, insistiu-se em dizer, boa parte da igreja brasileira, que crente só podia votar de um lado. Para meu desencanto e dissabor. Sem levar em conta esses princípios. Quando se trata de política, eventualmente você tem que escolher entre o menos pior. Existe uma hierarquia. Essa rigidez, essa inflexibilidade precisa ser vencida pelo amor, pela humildade, pelo quebrantamento. Você que pensa diferente de mim tem o que me dizer. Eu preciso aprender a ouvir, não tratar o que pensa diferente de mim nessas questões, ou mesmo nas questões capitais. Eu tenho que chegar com o Evangelho, fazer pontes de evangelização com gente que pensa no lado oposto do pensamento cristão. Esses são aqueles a quem eu tenho que alcançar. Eles não podem ser meus inimigos, meus desafetos. Outra sugestão é que você dê valor e atenção a séculos de análise dos textos bíblicos por nossa própria doutrina presbiteriana e reformada. A gente tem citado aqui,
no meio de uma variedade enorme de literatura, de pastores midiáticos, alguns têm muito valor, outros não têm valor nenhum do ponto de vista do que dizem. Frase feita o tempo todo, coisa que você aperta, espreme, você pensa, onde é que está isso na Bíblia? Por favor, dê atenção a John Stott, está aqui, é recente, recentíssimo. Ao contemporâneo Tim Keller, tudo que ele escreve, fala, é testado ao longo de séculos, com um pouco de humildade, para forjar a sua compreensão bíblica e escapar dessas armadilhas, e pedir que o Espírito Santo nos livre desses traços sombrios de uma face sinistra da religião. Paulo, escrevendo aos Gálatas, igreja que viu o conflito dos judaizantes contra o cristianismo, termina o seu texto e a sua carta falando dos frutos do Espírito. Que texto maravilhoso, Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor. E começa a abrir esse fruto bendito do Espírito Santo na vida dos crentes, em vários outros frutos, por assim dizer. E encerra o seu texto no capítulo seguinte dizendo: contra estas coisas não há lei, e não nos cansemos de fazer o bem, e não nos cansemos de fazer o bem. Bendito seja o nome do Senhor. Amém e aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé, meus